Olá, professora. Eu sou o Lucas. O livro A Sabedoria dos Monges, ele contribui para o debate sobre como ser um bom líder, ou o que é liderança. Pois o livro ele desconstrói a noção de que a liderança seja sinônimo para o poder, para a hierarquia e para o status. Segundo o livro, o papel do líder é o de servir as pessoas à sua volta, ou seja, instruí-las, educá-las, guiá-las até um caminho ou guiá-las para a solução de um problema. Em oposição a isso, vemos atualmente casos de líderes carrascos que maltratam seus funcionários ou que exigem muito de seus funcionários. Porém, a obsessão pelo trabalho ela é prejudicial, pois ela pode vir a sobrecarregar, a pressionar ou a sufocar os colaboradores. Porém, o Brasil ele é um país com alto índice de desemprego e baixo índice de oportunidade de emprego, o que faz com que o trabalhador ele fique sem saída, pois ele tem medo de ser demitido. Então, dificilmente as coisas vão mudar agora, dificilmente. Professora, a senhora pediu que usássemos recursos externos ao livro para comparar com o mesmo. E bem, o que eu vou usar não é um livro de administração, é um livro sobre estratégia e política. Porém, quando se trata de liderança, ele é importante, que é O Príncipe de Maquiavel. Comparando O Príncipe de Maquiavel com A Sabedoria dos Monges, nós podemos destacar dois pontos, um de convergência e outro de divergência. O ponto de convergência é sobre não ofender. No Príncipe, para o príncipe assegurar a fidelidade e a lealdade dos seus súditos, ele não deve tomar seus bens e nem suas mulheres, ou seja, ele não deve ferir a honra dos seus súditos, ou seja, não deve ofendê-los. Já por parte da sabedoria dos monges, o líder não deve ofender seus colaboradores, pois se causa ofender, seus colaboradores podem vir a sabotar a empresa ou a não cooperar com a empresa. Mas o ponto de divergência ele é sobre optar por ser amado ou por ser temido. Para Maquiavel, os homens eles possuem menos escrúpulos em ofender aqueles que amam do que aqueles que temem. Porém, para Anselmo, o autor do livro, é essencial que o líder seja amado, porque o amor ele estabelece laços de empatia que induzem o ser humano a cooperar e que também induzem o ser humano ao bem comum. O livro A Sabedoria dos Monges ele agrada o público mais idealista, porque ele possui princípios éticos. Porém, esses valores eles podem ser usados de maneira pragmática. Por exemplo, cuidar do dinheiro, não ofender ou delegar tarefas. Essas técnicas elas podem ser usadas de maneira pragmática para aumentar o desempenho de sua equipe ou de sua empresa. Finalizando, é um livro que eu gostei muito, é um bom livro e é um livro que eu recomendo. Bom dia, professora Amanda. Bom, continuando com a minha opinião sobre a resenha do livro Sabedoria dos Monges na Arte de Liderar. Tá. Bom, o foco principal do livro, bem dizendo, é como um bom líder deve agir para ter isso na jornada dele. Então o livro conta a história do mosteiro lá dos monges, no qual o celereiro é como se fosse um gerente. Ele recebe as ordens do superior dele e distribui as atividades entre os monges. Daí dá para relacionar bem como funciona uma empresa, por exemplo. Ou para outro meio assim, que tenha bastante influência da administração. Por exemplo, uma empresa, dá para relacionar o celereiro com um gerente que tem que distribuir as tarefas entre os colaboradores, enfim. Governos, comunidades, sim, também. Bom, é um livro cheio de riqueza e valores assim, para essas pessoas, assim, principalmente para essas pessoas, assim, voltadas assim, para ambientes mais administrativos, por exemplo, gestões de pessoas. Bom, também mostra o cuidado que ele deve ter com os seus colaboradores, seus subordinados, buscando sempre ser humilde e compreensivo, em situações adversas, por exemplo,
numa empresa lá, um funcionário faz uma coisa errada, ou sei lá, tipo, o gerente, por exemplo, tem que chegar nele, né, com educação, humildade, né, com compreensão e ensinar aquele funcionário a executar a tarefa de tal jeito. Não pode chegar assim, tipo, humilhando e rebaixando a pessoa, né? Então o livro aborda bastante isso, a conduta do líder nesse quesito. Bom, um bom líder também, né, tem que ser bem comprometido com as tarefas que foram dadas para ele, né? As ordens que vem do superior dele, né? Então ele deve ter bastante compromisso com suas tarefas. E zelar pelos bens materiais, né? Por exemplo, lá no mosteiro, no celeiro, né? Assim como ele tem que saber lidar com os monges, né? O restante dos monges também tem que zelar pelo local de trabalho dele lá, né? O santuário deles lá, os bens materiais dele lá, tudo. Tal como uma empresa, né? Por exemplo, o gerente, né? Tem que estar lá, tem que deixar a loja sempre em condições, tudo no seu lugar, e é isso. Eu vejo esse livro como se fosse uma receita, assim, tipo, um manual, assim, grosseiramente falando, que tem muitos valores éticos, e que esses valores são cada vez mais escassos na sociedade, né? Porque a relação patrão e empregado não é lá das boas, na maioria dos casos, né? Tipo, como se o empregado estivesse exercendo a tarefa dele por obrigação, né? E às vezes isso não cria um ambiente bem, uma harmonia, né? Porque às vezes pode ser o patrão, o chefe lá, o gerente lá, um cara muito legal, né? Um cara muito humilde, e isso causa repúdio assim, dos colaboradores. Eu particularmente achei o livro de fácil leitura, mas que não seja muito, não sou muito de ler. Eu achei o livro de leitura fácil, as ideias aí são bem claras e objetivas, e pode servir tanto para empresário, quanto para gerentes, alunos, administração, ou até mesmo funcionários da empresa, tipo, para ter uma noção, né? Como é que funciona a vida do líder, do gerente dele. Tipo, porque às vezes a tarefa de liderar não é fácil, né? Tem que saber muitas coisas, assim, muitos desses valores, e exercer bem eles. E eu recomendo esse livro não só para esses grupos de pessoas, sabe, que estão mais ligados com essa administração mais pesada, assim, digamos, mas tipo, para pessoas comuns também, tipo, porque eu acho que a administração, todo mundo na vida tem que ter administração também. A pessoa não vai sair, assim, por exemplo, no mercado e gastar mais do que pode, né? Senão vai fechar a conta no vermelho, coisa e tal. Então eu acho o livro bem interessante, não só por esse motivo, mas também pelos valores que ele tem, os valores éticos, entendeu? Tipo, trazer mais conhecimento para as pessoas, sabe? Na conduta que as pessoas devem ter uma com as outras, com o próximo. Esses valores, os mesmos valores que um gerente tem que ter com os colaboradores, tipo, nós mesmos temos que ter uns com os outros, sabe? Que é humildade, e fraternidade e esses outros valores, assim. Assim, a gente pode ver com harmonia com o próximo. Então, a minha opinião sobre o livro é essa. Obrigado. Ansel Broom, em seu livro A Sabedoria dos Monges, disserta sobre as qualidades que fazem um bom líder. E talvez pela sua natureza eclesiástica, há uma forte presença das virtudes católicas em seu livro. As virtudes católicas, no caso, seriam o contraposto dos pecados capitais. As virtudes seriam a diligência, a humildade, a paciência, etc. Ele também abre um ponto de exclamação para o fato de que, mesmo boas qualidades, se exploradas em excesso, podem gerar impactos negativos. Por exemplo, a diligência. A diligência, que seria, no caso, o zelo, seria o foco na execução de uma atividade. Foco em executar uma atividade. Seria o contraposto da preguiça. Se em excesso, gera tanto cansaço físico quanto cansaço mental. Que é, no caso, o trabalho em excesso, que gera danos à equipe e ao líder. Enfim. Então, para definir como melhor usar
essas qualidades, acho que talvez a característica mais importante seria a experiência, porque é apenas através da experiência que você tem a sabedoria para definir o que é necessário e o que é excesso. Olá a todos, eu me chamo Pedro Prates Amado da Silva e hoje eu vim aqui falar do livro A Sabedoria dos Monges na Arte de Liderar Pessoas. Bem, esse livro foi escrito por Awesome Groom e ele se baseia nas características de um líder segundo o monge Bento. Segundo Awesome Groom, hoje em dia existem diversos seminários sobre como ser um bom líder, porém a maioria deles não trata do principal, que é os princípios de um líder, e sim focam nos métodos, que seria a parte burocrática, quanto que tu vai gastar para pôr uma empresa, o que as maiores empresas fazem, do sucesso fazem na parte administrativa de direito, de negócios, como que eles vendem seus produtos, qual é o marketing que eles utilizam. Mas raramente eles falam dos princípios de um líder. Quais que são os princípios de um líder segundo Awesome? Bem, nós começamos pela integridade. A integridade de um líder é ele ser uma pessoa correta, não roubar, não mentir aos seus funcionários, basicamente ser a pessoa sincera e íntegra, né? Bem, outra coisa que ele preza muito é a serenidade, que seria o empresário ser calmo, não gritar com seus funcionários, porque quando tu grita com seus funcionários, eles ficam nervosos, ficam estressados, podem sair da empresa, se saírem da empresa vai te gerar gasto para contratar um novo funcionário. Esses funcionários também podem passar esse estresse aos seus clientes. Os seus clientes podem dizer que a tua empresa é ruim, que me trataram mal lá, não me serviram bem, não me atenderam bem, e tudo isso porque você, o empresário, não está sabendo agir bem com seus funcionários. Bem, há outras coisas também que podem gerar estresse nos seus funcionários, como por exemplo, tu exigir uma tarefa ou tarefas que vão além do que ele pode fazer, do que seria os correto de tu dar a ele fazer. Por exemplo, eu tenho uma empresa e o certo seria eu ter 4 funcionários para certa função. Em vez disso eu coloco 2. Quero gastar menos. Mas não vai funcionar, porque os seus funcionários vão ficar incomodados, vão ficar estressados, vão ficar cansados, não vão conseguir atender os seus clientes da mesma maneira, devido a estarem muito debilitados, né? Devido às tarefas muito exigentes, devido ao patrão que é muito exigente. Normalmente quando o patrão exige muitas tarefas para poucos funcionários, ele acaba exigindo muito mais do que o devido também. Bem, um patrão, ele também tem que ser como um pai para os seus funcionários. Ele tem que ser alguém ali que está para ajudar seus funcionários, para fazer eles terem uma vida boa. Um patrão não está ali para simplesmente sugar o máximo dos seus funcionários, mas sim para poder fazer com que haja uma organização, haja meio que, assim como no celeiro, tudo tem que agir em harmonia. As pessoas têm que estarem lá porque gostam de você, as pessoas têm que gostar de você, gostar de trabalhar lá, elas têm que ter um plano de carreira, elas têm que estarem ali se sentindo bem, trabalhando, sentindo que estão gostando do que estão fazendo. Chegar e perguntar, se tu vê que um funcionário está se sentindo mal, que está faltando trabalho, chegar e perguntar, não simplesmente demitir ou dar um xingão, sabe? Chegar e perguntar o que está acontecendo, ser como se fosse um parente dele, ser como se fosse um pai com um filho, literalmente isso. Agir bem com isso. Um patrão também tem que estar seguro das suas emoções. Não adianta, se você está mal consigo mesmo, está estressado, está nervoso, está cansado, tu não vai conseguir agir do mesmo jeito com seus funcionários, até porque tu pode também estar exigindo além de si mesmo. Tem que tomar cuidado, que tem muitos patrões que não exigem além dos funcionários, mas exigem além de si mesmo, acabam exigindo muito além do que era o devido de si, né? Esquece de descansar, de ter um momento para relaxar, aí acaba tendo depressão, às vezes por isso acaba ficando estressado, agindo mal com os funcionários. Então saiba medir, saiba controlar o seu tempo, saiba controlar as suas emoções, saiba ter uma boa agir bem diante dos seus funcionários, diante dos seus clientes. Demonstre ser uma pessoa íntegra, seja diante dos seus funcionários. Enfim, essas são as características que eu vi segundo Bento. Tem vários artigos, vários lugares que comprovam o que ele fala. Eu vi até me saiu o nome agora do...
esqueci o nome. Mas basicamente já vi vários artigos que falam sobre integridade. Tem isso na nossa resenha, o professor vai poder ver. Enfim. É isso então. Fui.